De novo. Muito bem, então vamos falar aqui sobre o volume de sólidos de revolução. Nessa parte 1, os fundamentos, método dos discos e anéis em torno do eixo X, e vamos fechar com alguns exemplos. Vamos lá? Então, relembrando aqui, dado um disco de raio R e altura H, o volume do disco é πr² vezes H. E o volume do anel pode ser encarado como a diferença entre o volume de um disco externo por um volume de um disco interno. O volume do disco externo é πr externo² vezes H. E o volume do disco interno é πr interno² vezes H. Quando eu faço a diferença entre esses dois volumes, eu tenho essa fórmula aqui, já colocando o fator comum em evidência, e vai ficar o seguinte: πr externo² menos r interno², aqui entre parênteses, vezes H. Vamos para o método dos discos agora, né? Então, eu estou pegando uma função f de x, contínua em um intervalo AB, e a área debaixo dessa curva aqui vai definir a região R. A gente pode observar o seguinte: quando eu giro essa região em torno de OX, eu tenho aqui, no final, um sólido T, que é um sólido de revolução. Vamos ver como é que a gente calcula esse volume aqui. Bom, a gente pode ver que ao rodar essa região em torno de OX, eu encontro um sólido todo inteiriço, né? Sem cavidades aqui no seu interior. Pois é, esse resultado se obtém porque a região R ela faz fronteira com o eixo de rotação. Observe que todos os pontos da região R estão tocando no eixo OX, que é o eixo de rotação, tá certo? Então, por isso, quando a gente gira, então, nessa parte interna aqui, não tem nenhuma cavidade. Pois é. Então, vamos ver como é que a gente calcula o volume? Vamos pegar aqui um retângulo aproximador de base ΔX. Vou pegar um ponto CI aqui dentro desse ΔXi e vou calcular a F nesse ponto, a imagem nesse ponto. A imagem nesse ponto, F de CI, que vai ser a altura desse retângulo. Esse retângulo, quando eu girar ele em torno de OX, vai gerar um disco. E o disco vai ter um raio R. Observe que a altura do retângulo vai ser igual ao raio do disco. Aí, na hora de calcular o volume do disco, πr² vezes H. Então, se eu pegar vários discos aproximadores, né, a soma do volume desses discos vai ser próximo ao volume do meu sólido. Então, se eu faço para esses discos aqui, eu faço o ΔX e tender para zero, né? Então aqui eu tenho uma soma de Riemann, eu faço o limite dessa soma de Riemann com esse ΔX e tender a zero, eu vou ter aqui esses discos cada vez mais fininhos, eu vou ter a soma de um número muito grande de discos bem fininhos, e isso vai se aproximando até eu encontrar o valor do volume do meu sólido T, dado por π vezes integral de A até B f de x² dx. Observe que isso daqui ele remete à fórmula do volume do disco, πr² vezes H. Quando eu estou trabalhando com método dos anéis, a gente vai observar uma coisa aqui. O que vai fazer eu trabalhar com o método dos anéis e não o método dos discos aqui, né? Primeiramente, no método dos anéis eu tenho duas funções, aqui uma função f de x, g de x, e a minha região ela está entre essas funções, né? Tomando aqui f de x maior do que g de x dentro desse intervalo, né? Então, dentro desse intervalo, a f de x é maior do que g de x. E observe que, nesse caso, a região não faz fronteira com o eixo de rotação. Isso aqui é importante. O que é que significa? Tem esse espaçozinho vazio aqui entre a região e o eixo de rotação, que é o eixo OX. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu girar essa região em torno de OX, vamos ver aqui no final, ó, eu tenho um sólido T
e nesse interior ele está vazado, que é justamente essa região vazia entre aqui a g de x e o eixo de rotação, tá vendo? Então isso aqui vai gerar esse sólido aqui interno, mas aqui eu vou retirar o volume desse sólido na hora de calcular o sólido, o volume resultante, tá certo? Vamos ver como a gente chega nisso aí. Se eu tomar um retângulo aproximador aqui, ainda aqui entre f de x e o eixo de rotação, eu tenho esse retângulozinho aqui, a altura a gente já viu anteriormente que dá f de ci. Tomando um outro retângulo aproximador, ele vai ter a altura desse retângulo, vai ser uma, agora, g de ci. Quando eu girar esse retângulozinho vermelho aqui, ó, eu vou ter também um outro disco aqui com um raio menor. Então, aqui eu vou ter, na verdade, um anel. O raio externo é dado por f de ci e o raio interno é dado por g de ci. Então, o volume desse anel vai ser π, raio externo ao quadrado, menos raio interno ao quadrado, ΔXi, que vai ser a altura. E aí, finalmente, na hora de calcular o volume aqui, eu tenho π, integral de a até b de f de x ao quadrado, menos g de x ao quadrado dx, que é π vezes raio externo ao quadrado, menos o raio interno ao quadrado. Aqui fica fácil de ver, gente. Tem uma f de x, que é a função que está em cima, e g de x, que é a função que está embaixo. F de x vai me dar o raio externo e g de x vai me dar o raio interno. Em resumo, no método dos discos, a gente tem uma região que faz fronteira com o eixo de rotação. O raio vai ser a própria f de x e a fórmula é volume π, integral de a até b de f de x ao quadrado dx. Aqui comparando aqui, remetendo aqui o volume do disco, que é πr ao quadrado vezes h, e no lugar do raio vai aparecer a minha seria a minha f de x. Já no método dos anéis, a gente tem uma região que não faz fronteira com o eixo de rotação. Tá vendo esse vagão aqui entre a região e o eixo de rotação? Tá? Significa que ela não faz fronteira com o eixo de rotação. O raio externo é a função de cima, o raio interno vai ser dado pela função de baixo, todas elas em função de x, porque eu estou rodando tudo no eixo OX, tá? Então, a fórmula final, volume igual a π, integral de a até b, f de x ao quadrado, menos g de x ao quadrado dx. Então, o raio externo é dado pela função de cima e o raio interno é dado pela função de baixo, tá? Muito bem. Vamos para o exemplo 1. Encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo OX da região sob a curva de y igual a raiz de x e de 0 a 1. Então, aqui nessa ilustração, eu tenho o gráfico de raiz de x no intervalo de 0 até 1, e eu tenho essa região que eu vou rotacionar em torno do eixo OX. Rotacionando, eu tenho esse sólido, e aqui nessa ilustração eu tenho um disco aproximador. Porém, na prática, você desenhando essa região aqui, você consegue identificar o método. Por quê? Através dessa região, eu vejo que ela faz fronteira com o eixo de rotação, que é o eixo OX. Então, vou aplicar o método dos discos. Para aplicar o método dos discos, eu tenho que ver quem é o raio. O raio é a própria f de x. Então, a função aqui é raiz de x. Então, π, integral de 0 até 1, do raio ao quadrado, que é raiz de x ao quadrado dx. Exemplo número 2. A região delimitada pelas curvas y igual a x e y igual a x ao quadrado é girada em torno do eixo OX. Encontre o volume do sólido resultante. Então, aqui eu tenho duas funções, né? Vamos ver. Quando eu desenhei, eu vi que a função que fica por cima aqui é y igual a x. E aqui por baixo é x ao quadrado. E aqui eu tenho o meu
intervalo, ele está delimitado aqui, ó, pelas interseções, né? 0, 0, 1, 1, eu igualo as duas funções, calculo os valores de x e y, que dão os pontos de interseção. Então, aqui em x ele está delimitado de 0 a 1. Se eu quero girando em torno de OX, eu vou olhar aqui esses limites no eixo x, tá? Então, basta eu pegar quem é o raio externo e quem é o raio interno. Aqui nessa ilustração, né, de um modo geral, aqui, o raio externo aqui está sendo representado por x, que é a função que está por cima, na parte de cima. Então, R externo é x e R interno é x ao quadrado. Na função pelo método dos anéis, eu preciso colocar π R externo ao quadrado menos R interno ao quadrado dx. Quem é o R externo? É x. Então, x ao quadrado menos o R interno, que é x ao quadrado elevado ao quadrado dx. Então, é isso. Temos aí esses dois exemplos ilustrando essa primeira parte. Bom, agora vamos para uma generalização, que é aplicando o método dos discos e o método dos anéis, girando em torno do eixo OY. Então, essa primeira região aqui, depois que a gente desenhou, a gente viu que essa região, ela faz fronteira com o eixo de rotação, tá? Então, a região está tocando em todos os pontos aqui no eixo de rotação, tá? Que agora é o eixo OY. Observe que se fosse para girar em torno de OX, ele não estaria tocando em todos os pontos aqui do eixo OX, tá? Então, teria esse vazio. Mas isso não acontece em relação ao eixo OY. Então, essa região ela faz fronteira em relação ao eixo de rotação. Então, por isso a gente está aplicando o método dos discos. E aí eu vou ver quem é o raio. O raio vai ser o próprio g de x, que nesse caso, nessa posição aqui, ó, o raio vai ser justamente a distância entre o eixo de rotação e a minha g de x. Porque quando eu girar isso aqui, ó, quando eu pegar um retângulo aproximador, se eu pegasse um retângulo aproximador aqui, ó, na hora que eu girasse, eu teria aqui, né, o meu disco. Tá certo? Então, basta pegar a g de y, observar que se a função tiver em função de x, né? Se for um f de x, você vai ter que colocar ela em função de y. Botou ela em função de y, é só substituir aqui elevando ao quadrado. Então, π integral de c até d, tem que observar que o limite de integração está em OY, porque eu estou girando em torno de OY. Então, π integral de c até d de g de y ao quadrado dy, tá? Tudo em função de y quando eu giro em função em relação ao eixo OY. E agora vamos para o método dos anéis. Então, já desenhei minha região de integração aqui, ou minha região plana, aliás, e não região de integração, região plana. Ela vai ficar compreendida entre essas duas funções aqui, f de y e g de y. Eu escrevi elas em função de y aqui e vejo que ela não faz fronteira com o eixo de rotação, que é o eixo OY, tá vendo? Então ficou com esse espaçozinho aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou definir quem é o raio externo e raio interno. O raio externo é f de y, que é a função mais à direita. E a função mais à esquerda, em relação ao eixo de rotação, vai ser o raio interno, tá? Então aqui eu tenho o raio externo, o raio externo que vai ser aqui, ó. Aqui eu tenho um raio externo, né? E o meu raio interno vai ser aqui. Então, da f de y até o eixo de rotação, eu estou definindo o raio externo. Da g de y até o eixo de rotação, eu estou definindo o raio interno. Exemplo, encontrar o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada por y igual a x ao cubo, y igual a 0 e x igual a 0 em torno do eixo x. Então aqui, ó, desenhei y igual a x ao cubo,
y igual a 8, que é uma reta vertical passando aqui por 8, x igual a 0 representa o eixo OY. Então, a equação do eixo OY é dada por x igual a 0. Isso daqui é a mesma coisa do eixo Y, ou eixo OY, tá certo? Então, a região delimitada por y igual a 8, x ao cubo e o eixo OY está aqui. É uma região aqui que faz fronteira com o eixo de rotação, que é o eixo OY. Então, substituição direta. Aqui, a função está escrita em função de x, né? X ao cubo. Então, eu vou passar esse y igual a x ao cubo para uma função em função de y. Então, se eu tenho y igual a x ao cubo, isso implica o quê? Que x é igual a raiz cúbica de y. Então, aqui eu tenho uma g ou uma f em função de y, tá? Então, é isso que eu vou substituir. Raiz cúbica de y, que raiz cúbica de y é o meu raio. Então, volume é π, integral de 0 até 8, lembra que tem que ser aqui no eixo OY, de 0 até 8, do raio elevado ao quadrado dy, raiz cúbica de y elevado ao quadrado dy. É só resolver essa integral que nós temos o volume. Então, vamos aqui para o exemplo 2. Determinar o volume do sol de revolução obtido pela rotação em torno de OY da região R, delimitada por y igual a raiz quadrada de x, y igual a x e pelas retas x igual a 0, x igual a 1. Vou fazer um desenho bem rápido aqui, mas depois vai aparecer uma ilustração um pouco melhor, mas só para vocês verem uma coisa que a gente vai observando logo desde o início aqui, né? Então, vamos pegar aqui rapidamente aqui um eixo x, um eixo y, fazer um desenho bem rápido aqui, de y igual a raiz quadrada de x, e aqui eu tenho y igual a x, tá certo? Tem aqui y igual a x. E a região vai estar entre essas funções. A gente vai ver que as interseções aqui, né? Aqui 0, 1, e aqui também é 1. Aqui bem rapidinho, só para vocês verem, eu vou girar em torno de OY, tá certo? Então, o que a gente vai observar aqui? A gente observou que as duas funções, elas estão escritas em função de x, né? Aqui eu acabei apagando aqui, mas eu tenho a raiz quadrada, é isso aqui, né? Então, essa raiz quadrada que eu desenhei está aqui. Se eu for olhar de cima para baixo, essa função de cima, e a y igual a x aqui é a função de baixo, né? Mas eu vou estar girando ela em torno de OY. Então, eu preciso reescrever todas essas funções em função de y. O que é que eu vou fazer? Y igual a raiz de x, elevo ambos ao quadrado, vai ficar y ao quadrado, tomando o x positivo, né? O módulo de x igual a x. Então, aqui eu tenho x igual a y ao quadrado. Então, tenho essa função de cima em função de y. Então, x igual a y ao quadrado e y igual a x corresponde a x igual a y, tá? Então, essas duas funções aqui, a função, posso chamar essa função aqui de f de y e essa função aqui de g de y, tá? Beleza, então vamos ver como é que fica essa ilustração aqui e com o resto dos cálculos, né? Vamos redesenhar isso aqui bonitinho. Aqui foi rapidamente aqui para vocês verem os cálculos que vão acontecer e que já estão escritos aqui no próximo slide. Então aqui o desenhozinho da minha função. Aqui eu tenho raiz quadrada de x, que aqui eu já botei como x igual a y ao quadrado. E aqui y igual a x, que eu botei já x igual a y. Tá certo? Então a gente vai ver quem é o raio externo agora e quem é o raio interno. Bom, nesse caso aqui, eu tenho que ver raio externo e raio interno
em função do meu eixo de rotação, né? Então eu tenho essa função daqui, ó. Eu passo uma linhazinha aqui, né? Então eu vejo, ó, qual é a menor distância aqui, desse ponto até o eixo de rotação. Está na minha função x igual a y ao quadrado, certo? Então ele vai ser o raio interno. A maior distância aqui, ó, tá dessa reta até o eixo de rotação. Então esse aqui vai ser o raio externo. Então olha para cá, as duas coisas que eu tenho que definir, raio externo, raio interno, para aplicar o método dos anéis, né? Eu estou aplicando o método dos anéis porque eu observei que essa região aqui não faz fronteira com o eixo OY, isso aqui é importante, né? Não faz fronteira com o eixo OY. O raio externo vai ser y, x igual a y, na verdade é y aqui, a função, e o raio interno vai ser o quê? Dado por y ao quadrado. Na hora de montar a equação, π vezes integral de 0 até 1, né? 0 até 1, tá aqui. De 0 até 1, tá? Y ao quadrado vai ser o quê? Raio externo ao quadrado menos o raio interno ao quadrado dy, né? Tudo em função da variável y. Beleza, gente? É isso aí. Muito obrigado e bons estudos.